Bom, pessoal, o Brasil tem se destacado muito nos últimos anos com essas diversas inovações que tem feito para o sistema financeiro, como o Pix, Open Finance, agora Drex. E ao longo do dia de hoje a gente pôde ver isso muito forte nos diversos painéis que a gente teve. E programas como os do ecossistema do LIFT, que é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica, que é coordenado pela FENASBAC e pelo Banco Central, tem mostrado isso e tem executado isso com muita maestria e com uma certeza muito grande que o regulador mudou a sua própria visão, os reguladores estão mudando a sua visão para olhar para a inovação de uma forma mais próxima, né? E tanto isso tem acontecido que a gente escutou hoje nos corredores ao longo do dia que o Banco Central é pop. O Banco Central do Brasil é pop. Né? Eu queria ver qual lugar do mundo que o Banco Central é tão pop como aqui no Brasil. Nós temos a sorte de poder contar hoje aqui com a Gihanne Halab, com o Eric Oioli e com a Nick Descante, é isso mesmo? Por favor, venha aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios em equilibrar a regulação e a inovação. Bom, pessoal, a gente combinou de fazer uma pergunta geral, assim, para poder vocês entenderem mais ou menos do que a gente vai falar hoje. E aí, eu queria entender, assim, na visão de vocês, né, de cada um de vocês, como que as regulamentações financeiras têm evoluído nos últimos anos para acomodar a crescente inovação tecnológica do setor financeiro. Gihanne. Vai lá, Nick, vai lá. Tá, eu posso começar assim, de uma forma geral, assim, para tentar botar todo mundo na mesma página. Como é que eu vejo isso, né? Eu acho que tem, vamos dizer assim, 3 formas que os países estão encarando esse desafio, assim, né? Em tese. Acho que a primeira é basicamente pegar as agências financeiras que já existem e aumentar o poder delas para que elas possam legislar sobre ativos digitais, regulamentar ativos digitais também. Ou você continua as agências com os mesmos poderes, que é mais ou menos como está no Brasil, né? Só que a gente mexe na base das nossas regulamentações, né? Que eu acho que é o modelo brasileiro. E um terceiro modelo seria trazer, né, se criar uma nova agência específica para autoridades para regulamentar isso. Então, eu acho que os países estão assim, fazendo uma composição desses modelos regulatórios. E eu acho que do nosso aqui está sendo muito feliz, que a gente não reinventou a roda, né? Você tem menos esforço aí de criar agência, mexer em poderes de agência, e a gente está acomodando bem, ao meu ver, aí o que precisa ser acomodado. Gihanne. Bom, é sabido que a inovação ela é a grande força motriz do mercado financeiro. E a gente tem visto mudanças muito rápidas e bruscas na sociedade, na economia, e, para isso, a gente também pede uma resposta muito mais rápida do Estado, do direito. E para isso, o que a gente vê? Né? A gente vê a metodologia do Open Regulation sendo adotada como uma forma do Estado se aproximar e conseguir conversar melhor com essa inovação. Quando a gente fala em Open Regulation, a gente fala do sandbox regulatório, por exemplo, que é uma das dinâmicas que mais faz sentido para a implementação do Open Regulation no Brasil e no mundo. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem sido muito prática e que a gente tem visto um resultado bastante expressivo para a evolução da regulação desse nosso mercado. Eu sempre gosto de trazer, eu acho que é super interessante, aquela clássica comparação dos automóveis, que levaram 62 anos para atingir 50 milhões de usuários, enquanto a gente tem o Pokémon GO, que levou 19 dias. Eu acho que, além disso, a gente tem, por exemplo, as fintechs de crédito,
que foram reguladas pelo CMN em 2018, quando a gente já tinha mais de 3 anos de concessão de crédito pela Acreditas. Então, acho que tudo isso é uma coisa que a gente vem vendo essa evolução ao longo do tempo, com a ajuda de programas de inovação, como o Sandbox, como o Lift, para conseguir ter esse diálogo maior da sociedade com o regulador, para a gente conseguir ver de forma mais prática a evolução da regulamentação. E um pouco de troca, né? Não é só um caminho de mão única, é mão dupla, e o regulador ouvindo o que a sociedade está esperando, ouvindo o que os inovadores estão fazendo. Acho que essa é a visão. Tem que ser uma via de mão dupla. Eric. Boa tarde. Falando um pouco de Brasil e talvez num contexto mais amplo de regulação no mercado financeiro, sobretudo no mercado bancário, eu falo, esse ano aqui eu completo 25 anos de profissão atuando com regulação bancária, né? E eu posso dizer que nos últimos 10 anos, a gente vem passando por uma verdadeira transformação, uma revolução no mercado financeiro, né, provocada pelo regulador dentro de uma agenda, de fato, de inovação. E um processo muito interessante, né, porque, até então, o próprio regulador ele estimulou muito a concentração bancária, né, porque é muito mais fácil você regular e fiscalizar meia dúzia de bancos do que você fiscalizar centenas de bancos, né? Quando eu comecei a trabalhar, você tinha centenas de bancos. Hoje são poucos. E, evidentemente, essa concentração tem uma série de efeitos colaterais adversos. E o Banco Central encontrou uma fórmula muito inteligente, né, de estimular a competição, né, nesse setor, sem necessariamente aumentar o risco sistêmico, né, criando novas figuras, e eu talvez de uma forma mais emblemática, citando aqui as instituições de pagamento, lá 10 anos atrás, né, que virou a base para os bancos digitais, e aí depois veio as fintechs reguladas, SCD, SCP, o Pix, o Open Banking e agora o Real Digital, né? Com isso eu consigo estimular a criação de novos modelos de negócio, né, mas sem necessariamente, de novo, aumentar o risco sistêmico no mercado financeiro. Foi uma forma muito inteligente, né, que o regulador encontrou, né, de estimular a inovação e, com isso, aumentar a competição, que é muito necessária para atender, no final do dia, o consumidor final, que somos todos nós aqui que consumimos os produtos do setor financeiro. E eu destacaria, talvez até mais, e aí, de novo, né, você começou falando que o Banco Central é pop, e de fato é muito pop, porque o Banco Central, eu acho fantástico o trabalho que o Banco Central faz, porque ele não só como regulador, mas como indutor, né, da inovação. Isso é absolutamente único quando a gente fala de um regulador, né? Porque normalmente o regulador está sempre correndo atrás da inovação. Então o mercado inova e o regulador vai lá e regula, né? Aqui o Banco Central tem um papel diferente, né? Ele está promovendo essa inovação, ele é um agente de inovação. Então eu acho que a gente tem que realmente admirar o trabalho que o Banco Central faz aqui no Brasil. Eu sempre, quando a gente participa de alguma reunião do LIFT, eu sempre escuto os servidores do Banco Central que participam do LIFT de forma voluntária, o que já é, né, louvável, porque é uma doação que eles fazem para o ecossistema, para o sistema financeiro, sempre na visão de eu não quero que o meu órgão, que a minha posição de regulador seja pura e simplesmente a de dizer não. Eu quero ouvir, quero ajudar a construir e quero olhar para o futuro junto com o mercado. Eu acho que é essa a visão, né? Girane, quais são os principais desafios que os inovadores financeiros enfrentam ao tentar cumprir as regulamentações existentes enquanto introduzem novas tecnologias e modelos de negócio? Bem simples essa. Super, tranquilo. Se você tiver 3 horas, pode mandar ver. Bom, eu acho que são inúmeros desafios, mas até porque não temos 3 horas, vou pontuar 2. Acho que um é a insegurança jurídica. Insegurança jurídica, ela acaba inviabilizando muita coisa, ele aumenta o time to market, ele dificulta o investimento. É bastante complicado você navegar dentro de um mar que você não tem clareza. Acho que é super interessante quando a gente fala sobre essa história do Banco Central promover a inovação, mas, além de tudo, é essencial para ele, ainda que a gente não pense só na promoção da inovação, mas você compreender
os modelos inovadores para que você consiga regular. Então, a gente está falando de modelos que têm uma base tecnológica enorme, são modelos que mudam de forma muito rápida. Sem você ter a compreensão desse modelo, você não consegue regular. Ou você vai regular de forma equivocada, ou você vai sempre partir do pressuposto do não. Então, isso é super complicado. Eu trabalho nessa indústria já tem bastante tempo, e eu lembro na minha época de Mercado Livre, isso eu estou falando na época mais ou menos, estou falando de 2005, eu fui, nessa época, advogada responsável pela estruturação do mercado pago. Nessa época, existia uma discussão muito grande quando a gente falava, por exemplo, sobre antecipação de recebíveis, que hoje já é uma coisa um pouco mais batida. Mas, nessa época, era uma insegurança jurídica muito grande você fazer. O mercado inteiro, que era pequeno naquela época, fazia antecipação de recebíveis, mas a discussão ainda, o que é isso? Isso é factoring? Isso é crime contra o sistema financeiro nacional? O que é isso? É juros? É empréstimo? Uma discussão muito grande. Então, você precisa ter um apetite da indústria muito grande para fazer isso. E aí você acaba impedindo também novos entrantes. Aí, se você é pequeno, você tem medo de navegar dentro desse modelo. Então, é super complicado quando esse tipo de desafio. Então, assim, a insegurança jurídica é um desafio muito grande. E daí eu acho que, junto a isso, tem a parte da captação de investimento, que é o que eu quero colocar como o segundo ponto que eu trago aqui. A gente conseguiu ver aí, quando a gente teve as primeiras iniciativas de sandbox no Reino Unido em 2015, o FCA lançou os primeiros relatórios dos impactos e um dos pontos que eles levantam como impacto observado foi o aumento ao acesso a investidor. E por que isso? Porque o investidor ele acaba olhando para aquela iniciativa com um pouco mais de segurança, porque tiveram testes que passaram junto com o regulador está olhando, mostra que essa empresa está preocupada com a questão regulatória, você está compliant com o ordenamento regulatório. Então, isso é um impacto que é bastante relevante. Eu também venho desse mundo de venture capital, e por mais que o venture capital ele seja um capital de risco, o fato de você estar navegando em alguma coisa ainda pouco conhecida, e não é uma coisa não regulada, porque ser não regulado não é ruim. O problema é quando existe a insegurança de, não é, em que caixinha que eu me incluo nisso, fica mais difícil de você conseguir uma captação de recursos. Então, isso eu acho que são os grandes desafios que eu trago aqui hoje, que não são os únicos. Legal. Nick, lembrou de alguma coisa aí? Acho que a gente colocou muito bem. Fazendo até um gancho com a minha primeira colocação sobre os modelos regulatórios que os países estão adotando para começar a regular ativos digitais, eu acho que a maior dor, talvez, do nosso modelo, que foi não mexer muito na estrutura, né? Continuar com o Banco Central e CVM em suas respectivas competências e repartir essa competência, eu acho que é justamente a dor de reler as regras já existentes com a ótica da inovação e da nova tecnologia. Então, basicamente, hoje o que a gente tem é uma regulamentação que é neutra perante a tecnologia, só que a gente também tem os problemas que vêm daí, porque ela é neutra, mas ela existe, ela pretende substituir alguns agentes e ressignificar funções de agentes, senão ela vai virar simplesmente duplicidade, como mais ou menos é o estágio que a gente está atual. Então, apesar de que a gente tem a postura, como a gente falou aqui, incrível dos nossos reguladores, eu também só queria chamar a atenção para que, Girane falou, tem que sempre andar ao lado da sociedade, mas muitas vezes não é assim, então acho que a gente tem que sempre, não só aproveitando que o nosso regulador está aqui conosco na minha frente, eu estou honradíssima de estar falando para essa plateia ultra qualificada e também fico até meio sem graça, né? Por que eu vou falar aqui, né? Mas tudo bem. Falando dele com ele aqui, fala né? Bem pode, fala né? dele com ele na aqui, sala. Fora do Brasil, no mundo inteiro, assim, sempre vou falar. Porque realmente é de tirar o chapéu, a gente vê muitos países que isso não está acontecendo tudo às reversas e atrapalhando, a meu ver, o desenvolvimento das suas respectivas economias. Então, aqui a gente tem essa boa vontade, mas a gente também enfrenta as dificuldades que às vezes a gente não pode mexer em lei, tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Enfim, vocês vão saber muito melhor do que eu, mas a gente tem um mandato que a gente tem que atuar e, de fato, isso
gera, né, algumas dificuldades, né, falando de segregação patrimonial, não veio na lei, o Banco Central está tendo muito mais trabalho, categorias de tokens, a gente poderia melhorar o trabalho de quem vai aplicar a norma, a CVM, saber, né, a gente basicamente presume que ativo digital não é valor mobiliário, quando, na verdade, tem toda uma zona que existe essa interseção. Então, eu acho que a nossa maior dificuldade está sendo, aqui olhando para o Brasil, é lidar com essa releitura das nossas regras financeiras, tentando encaixar essa nova modalidade, essa nossa nova categoria de ativos, que são os ativos digitais. Estou apanhando no microfone. Acho que endossando tanto que a Giane quanto a Nick disseram aqui, eu acho que um dos grandes desafios de você lidar com a inovação é de fato você ter que encarar o novo usando fórmulas antigas, né? E o nosso cérebro ele funciona com caixinhas, né? Então a gente precisa colocar as coisas em caixinhas, falar, pô, isso aqui está nessa caixinha, então é assim que eu vou tratar, né? Agora, muitas vezes o novo, ele às vezes não cabe bem numa caixinha. E a gente fica tentando martelar o quadrado para encaixar numa bola, né? E aí as coisas não encaixam direito, e aí você fica tentando fazer as famosas gambiarras, né? E isso muitas vezes dificulta o processo. Mas também é um processo evolutivo, né? Quer dizer, e aí é uma questão, né, que é também outro desafio, que a velocidade do empreendedor nunca é a mesma do regulador, né? Quer dizer, o empreendedor ele tem um anseio de que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida, e o regulador ele precisa, de fato, também digerir aquela novidade, a inovação, entender os impactos daquilo, né? Para aí, de fato, você entender como é que se eu vou encaixar, de fato, numa caixinha que já existe ou se eu vou ter que criar uma nova caixinha, né? E de uma perspectiva também jurídica, né? Muitas vezes a gente, né, como, né, um advogado, operador do direito, a gente se lida com aquela situação, o direito não consegue lidar com a inovação, com as situações novas, o que também às vezes eu acho uma grande bobagem, né? Porque a base do nosso direito ela é a mesma há 2000 anos, desde o direito romano, né? E nesses 2000 anos, muitas inovações aconteceram e o direito teve capacidade de dar respostas. As respostas podem ser boas ou podem ser ruins, mas tem resposta para tudo. Só que para você dar a resposta, você precisa entender o que é aquilo, né? Quer dizer, de fato, qual que é a natureza jurídica, qual a característica. Quando a gente fala de token, né, a gente tem um plano de taxonomia aqui, porque a gente chama de uma mesma coisa, coisas que podem ser muito diferentes, muito, né? E as consequências jurídicas vão ser diferentes também. Então, às vezes, até você entender o que é aquele bichinho que você está falando, para você botar na caixinha certa ou não, é um processo, né? Então, isso leva tempo, né? E aí isso tem um choque, muitas vezes, né, de novo, entre o inovador e o regulador, porque o timing desse processo talvez vá em velocidades diferentes da expectativa de cada lado, né? Eu acho que por isso que é importante, até aquilo que a gente vinha falando antes, de ter um laboratório como o LIFT, né, junto do regulador, próximo do regulador, coordenado pelo regulador, porque pega as ideias ainda antes, quando elas estão começando, pega os projetos quando eles estão sendo formados, então vai ajudando, inclusive, a fazer encaixar esse círculo dentro do quadrado, né, ajudando a moldar o próprio empreendedor, né, para o empreendedor também não sair achando que é anarquia e que pode fazer o que quiser. Então, vai ajudando a construir o empreendedorismo sem desestimular, né? sem parar o estímulo para ele continuar crescendo. Eu vou continuar contigo, Eric, falando até do LIFT, e eu sei que é um assunto que é super caro para você. Você sabe que a Fenasbac e o Banco Central tem também o LIFT Learning, né? Que é exatamente essa ideia de ajudar na formação, de ajudar a explicar do que a gente está falando, para onde o mercado está indo, para onde o regulador está olhando, né? Então, qual que é o papel da educação e da própria conscientização do empreendedor, do mercado, da sociedade, na harmonização dessa inovação com a regulação, na tua visão, assim? Tiago, eu entendo que a educação é uma peça-chave nesse processo, né? E essa educação ela vale para o empreendedor e vale para o próprio regulador, né? Em que sentido, né? Acho que o empreendedor ele precisa entender os porquês da regulação ser como ela é, né? Quer dizer, a regulação do mercado financeiro ela é fruto de uma evolução histórica de dezenas de anos. Até quando a gente fala da operação de banco, a operação de banco tem há 500 anos, desde o final da Idade Média, né? As coisas não são como são à toa, né?
E aí é importante entender quais são os princípios orientadores daquela regulação, porque a regulação, o foco principal não é necessariamente inovar, ela tem outros princípios que orientam, né, a razão de ser das regras. E é importante o empreendedor entender por que a regra é assim, né? Quer dizer, qual que é a preocupação do regulador, né? Por que ele pensou naquilo, qual é a dor que ele quis resolver, né? Pensando também na linguagem do empreendedor, que está sempre procurando uma dor para ser resolvida, qual é a dor que o regulador tentou resolver com aquela regra. E isso vai ajudar a orientar, né, os caminhos que você também vai ter que percorrer para construir a sua inovação, mas dentro daquilo que o regulador também é caro a ele. E, do outro lado, é o desafio também do regulador, de fato, entender o lado do empreendedor, não o lado do empreendedor, mas o que é aquela tecnologia, o que é, de fato, aquela tecnologia traz de benefício, como os próprios princípios que orientam a atuação do regulador podem ser melhor atendidos usando, de repente, aquela tecnologia. Né? Então, por exemplo, quando a gente traz a questão do blockchain para o universo, por exemplo, do mercado de capitais. A tecnologia ela resolve uma série de dores no mercado de capitais, que hoje você precisa ter uma série de intermediários para resolver, né, que muitas vezes acabam encarecendo os produtos do mercado de capitais e dificultam, por exemplo, o próprio acesso ao mercado, que deveria ser estimulado. Quer dizer, eu acho que o mercado de capitais é um ecossistema de financiamento empresarial extremamente importante. Né? Deveria ser política de Estado você incentivar o acesso das empresas e dos investidores ao mercado de capitais. E um dos grandes desafios que você tem o mercado de capitais é caro. Ele não é para qualquer um. Por quê? Porque tem muito intermediário que foram sendo criados para resolver essas dores. E será que a tecnologia hoje não consegue resolver? E aí você precisa entender, de fato, tem esse processo de educação. E se resolver, vai fazer o quê com esses intermediários? E aí o que você faz? Né? Como é que você lida com isso? E aí também, acho que às vezes a gente não pode ter uma visão meio poliana aqui de não, a gente vai acabar com o intermediário, mas talvez o papel do intermediário seja revisto ou seja desempenhado de uma forma mais eficiente, né, daquilo que é feito hoje. Nick. Então, eu acho muito interessante a reflexão, eu acho que o momento que a gente está se propondo é super propício. Mas a experiência que eu tenho visto, assim, mais um pouco até de dentro das empresas que eu acompanho mais de perto, é que a gente ainda não está lá para mercado de capitais em termos de tirar o intermediário dessa jogada. Talvez a gente precise de inteligência artificial, alguma coisa assim, que seja embutido no Smart Token. Porque o que acontece hoje? Você tem lá, vamos dizer, uma empresa querendo se financiar, né, se capitalizar via equity ou via dívida, e ela tem um incentivo para não fazer o disclosure do seu real, das suas reais contingências. Então, o intermediário ele tem essa figura. E aí, pelo que eu vejo, assim, a estrutura de tokenização hoje ainda não chegou lá no sentido de, né, falar, isso aqui, vou ler aqui esses balanços, vou dar um rating automático para tirar essa diligência. Então, a gente pode até argumentar se a diligência que os intermediários hoje fazem é boa o suficiente para justificar o FII que eles fazem, que eles têm para encarecer toda essa estrutura. Mas só tirar, eu também ainda não estou vendo que a gente está lá, mas eu acho que a gente pode ser que a gente chegue. E eu, sinceramente, acho que talvez seja esse um momento de, né, olhar regulador junto com empresas. Quem conhece mais de tecnologia, né, eu sou uma pessoa do direito, mas olhando de fora, eu acho que a gente está no momento de construção. Girane, você já participou do Lift Learning como mentora, participa do Next como mentora. E esse papel da educação, como é que você lida com isso e como é que você vê isso? É um ponto, eu ia muito levantar a história do Lift, que eu acho que é super interessante. O Lift ele foca em projetos que ainda não estão tão maduros e que têm um viés de inovação bastante grande. Então, acho que é uma oportunidade para o empreendedor também ouvir a leitura do regulador sobre determinada tecnologia inovadora. Eu acho que isso é de um ganho enorme para o empreendedor, para a empresa. Então, é uma forma de você discutir isso com quem está ali para regular. Eu acho que é você conseguir ter a oportunidade de você conversar de perto, e aí eu acho que super bacana, como o Eric trouxe, que é de você conseguir entender o motivo por trás daquela norma. Então, qual que era a intenção? E, muitas vezes, isso também, a gente não precisa ter isso como verdade, né? Muitas vezes, existe realmente essa troca e você vai reescrever determinado ponto da norma
porque às vezes você entende a intenção, isso não está sendo alcançado porque faltou uma compreensão de uma outra parte, e vice-versa. Então, eu acho que esse diálogo ele é super importante, e o LIFT é incrível nisso. Legal. Nick, a instituição que você atua hoje, a Fireblocks, ela atua em mais de 100 países no mundo inteiro. Então, acho que seria, enfim, ótimo a gente poder entender também, lembrando que o Banco Central do Brasil é o Banco Central mais pop, mas mesmo assim, quais são os outros países no mundo que vocês têm visto que têm atuado nessa questão de inovação? Sim. Bom, eu acho que em termos de... Bom, Europa, sem dúvida, acho que vai ter um lugar ali ao sol, né, que é indiscutível, né? Mas eu acho que hoje o que a gente vê... Bom, esse ano a gente viu um boom de Dubai, até a Fireblocks começou, já entrou gigante lá. Tudo que acontece na Ásia parece que tem pega mais gás rápido. Diferente, né? Então, Singapura também, acho que eu estudei um pouco da regulamentação de lá e acompanho um pouco das movimentações da autoridade regulatória, mas que eu acho que é um case interessante de acompanhar. A Austrália também é uma regulação tradicionalmente muito boa de mercado de capitais e para ativos digitais também. Eu acho que esse é um Tier 1, talvez a gente possa falar Japão, Hong Kong, Canadá, são países que a gente olha. E América Latina, acho que o Brasil, de longe, é o que... né, aí depois, Colômbia olha muito o que a gente faz. Chile, esse ano, passou uma regra também dentro das fintechs. Então, acho que talvez possa ter esquecido um ou outro, mas eu acho que eu diria que são essas as regulamentações mais avançadas. Legal. Eric, lembrou de mais algum aí? Não, acho que a Eric fez um bom resumo, né? E aí eu acho que talvez o outro lado da moeda aqui talvez seja o próprio Estados Unidos, né? Acho que muito em conta do posicionamento da SEC, que tem tido uma postura muito repressiva, né? Na verdade, em relação à adoção das criptos em geral, que acaba, de certa forma, dificultando o desenvolvimento da tecnologia como um todo. Eu acho que esse é o exemplo negativo, né, em relação a esse tema. A gente estava falando mais cedo, né? O nível de adoção de Open Finance no Brasil é assustador. O nível de adoção de pagamento instantâneo, PIX, no Brasil é assustador. E mesmo quando a gente vai usar de referência falar de outros países, realmente a gente olha e ainda fala, o Brasil é muito assustador, né? É impressionante, assim. E a sensação, às vezes, que eu tenho do lugar de onde eu estou é que a gente sabe mais do resto do mundo do que o mundo sabe do que a gente está fazendo, né? Talvez a gente precisasse comunicar isso melhor lá fora, né? Mas eu acho que isso está mudando, pelo menos eu vejo assim, eu tenho viajado bastante para alguns eventos de cripto e de advogados também, nesse meio que tem interesse, né, e vários reguladores e legisladores querem saber do Brasil como exemplo. Então, recentemente, eu tive até com uma parlamentar de UK, antes o UK soltou essa regra, né, recentemente. Parte do dever de casa da parlamentar que está liderando o comitê de Digital Assets no parlamento, fui entender a regulamentação brasileira, né? Eu tive a honra de apresentar um pouco do nosso case. Então, acho que eu sinto um pouco essa mudança, até países se preparando também para a reunião de G20, G7, fizeram um dever de casa de entender o Brasil. Eu sinto muito honrada, assim, de Banco Central ver isso. Imagina, o Banco Central deve ter pedido direto também, não tenho dúvida, de como, né, professor. O Banco Central do Brasil é pop no mundo inteiro. Gerane, como que as empresas financeiras podem colaborar com os reguladores para garantir que as regulamentações estejam alinhadas com as necessidades da indústria e dos consumidores, que eu acho que é o principal papel ali do regulador, né? Ele faz esse papel ali de garantir que o consumidor, garantir que a sociedade não vai ser, de alguma forma, extrapolada, né? Essa aproximação, né? Você buscar a aproximação com o regulador, você participar das diversas iniciativas, né? Então tem né, mais uma vez as iniciativas do Sandbox, e tem os diversos Sandbox, né? Então a gente tem aí SUSEP, CVM,
Banco Central, a gente tem o LIFT, diversos LIFTs, a gente tem vários grupos de trabalho. Então, a participação ativa nisso, então as empresas, principalmente aquelas que têm um pouco mais de estrutura, alocar um grupo de pessoas ali para estar à frente desse diálogo, dessa troca. Acho que isso é super importante. E, sem dúvida nenhuma, essa participação faz com que essas empresas inovadoras elas tenham a oportunidade de colaborar com o molde da estrutura regulatória do futuro, de uma forma mais prática, inclusive para eles, né? Até falando sobre, voltando um pouco no tema internacional, é super bacana também a troca entre órgãos reguladores de jurisdições diferentes, inclusive para as empresas, porque isso facilita, inclusive, o trânsito e a expansão global dessas empresas. Então, é super importante que as empresas inovadoras elas estejam com foco nessa proximidade com o regulador de verdade. E é uma coisa que é interessante, porque a gente vê isso bastante, mas a minha percepção é que isso ainda está restrito a um petit comité de empresas que estão mais interessadas em participar disso. Eu já tentei levar e tentar conversar com algumas empresas, mas por que eu vou participar disso? Estamos ocupados, temos outras coisas. Nossa, por quê? Para mim parece esse porquê muito óbvio, mas, enfim, né, a gente também está dentro da bolha. É muito importante levar para as empresas e as empresas entenderem a importância de dedicar esforço para essa proximidade com o regulador. E as empresas, de alguma forma, inevitavelmente, são elas que também trazem essas inovações, né? Então, trazem essa discussão. Se ela não estiver próxima do regulador e próximo desse ecossistema, acaba inviabilizando qualquer tipo de atuação. E aí, puxando o gancho disso que você falou, a gente tem, enfim, blockchain, nome do evento, parece já uma coisa, para a gente que está dentro, parece já uma coisa quase do século passado, mas é uma coisa super recente, a maioria da população não sabe o que é, né? A gente tem inteligência artificial, não sabe também, a maioria da população não sabe do que se trata. As pessoas, uma parcela muito pequena ouviu falar o que é ChatGPT e o resto ninguém sabe nem do que se trata ainda, nem para onde vai. Mas são inovações que estão o tempo inteiro acontecendo, que estão e cada dia mais rápido, né? Cada vez mais rápido elas estão chegando, estão recomeçando, estão mudando e modificando o mercado e o cenário. Então, Eric, como que essas tecnologias estão impactando a maneira como as instituições financeiras são reguladas e são supervisionadas? A gente está falando aqui especificamente de blockchain, né? Blockchain, inteligência artificial e essa sequência, né? Isso. Porque hoje a gente está falando disso, ano que vem provavelmente vai ter mais uma outra e depois outra. Acho que esse é o grande desafio, né? Quer dizer, você lidar com a velocidade da inovação, né? Porque a inovação hoje ela não é só tão rápida quanto difusa, né? Quer dizer, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então é difícil até você acompanhar tudo, tanto da perspectiva de quem está nesse mercado se atualizar do que está acontecendo e principalmente do próprio regulador de como lidar com isso, né? E o que eu observo é que, em função dessas tecnologias, assim, as instituições financeiras em geral elas vêm muitas vezes adotando pilotos, né? Então, e aí tanto no âmbito do sandbox, né, quer dizer, nesse âmbito de controle do próprio regulador, esse ambiente controlado, mas muitas vezes mesmo fora desse ambiente, eu vejo muitas instituições financeiras construindo pilotos para testar a tecnologia, para aprender, para ver os reais benefícios de se adotar aquilo, né? Porque está todo mundo aprendendo, né? Eu falo pela minha experiência própria, né? Eu entrei nesse maravilhoso mundo do blockchain há uns 6 anos e todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, o tempo todo, né? Eu falo assim, você sabe absolutamente tudo? É impossível você saber, porque todo o tempo está acontecendo alguma coisa diferente. Então tem essa curva de aprendizado, né? De você de fato entender isso é seguro, não é seguro,
né? Quer dizer, quais são os riscos que isso pode acarretar, principalmente quando você está falando de quem é regulado, né? Porque o regulado está com a regulação aqui no pescoço dele, né? Se ele pisou fora da faixa ali, tem um regulador que vai falar, ó, aqui é uma multa, né? Tá aqui você cometeu uma infração, né? Então você tem um equilíbrio, né, entre um conservadorismo natural de respeitar aquilo que existe hoje, mas ao mesmo tempo está acompanhando o futuro, né? Porque o que vai acontecer daqui a alguns anos ninguém sabe, né? Mas você tem futuros possíveis e aí você tem que estar colocando o pezinho em cada um desses possíveis caminhos para se essa tecnologia for a tecnologia vencedora, que vai ser amplamente adotada, você já está preparado para surfar essa onda quando essa onda vier. E a impressão é que cada uma dessas pecinhas estão na mesa, como estava sendo discutido no painel anterior, né? Elas estão na mesa e cada pessoa que vai pegar uma peça dessa e vai montar um novo produto, vai montar uma nova instituição, vai montar uma nova organização, eventualmente acha uma composição diferente delas que pode ser boa ou não tão boa para o mercado, para a sociedade. E aí o regulador tem que estar ali nessa posição, né, de estimular ao mesmo tempo que controla, né, sem ter a mão pesada demais, né, Giane? E eu acho que tem ainda discussões filosóficas em cima ainda de blockchain, de inteligência artificial, que são discussões muito mais longas e profundas, e que, assim, na verdade, a gente não consegue agora esperar resolver esses temas para regular, mas, ao mesmo tempo, pode impactar de uma forma gritante, que é você pensar, por exemplo, liability, né? Então, tem uma discussão muito grande de quem que é a responsabilidade, quando a gente está falando de blockchain, quando a gente está falando de inteligência artificial, do mesmo jeito que tem discussão, a grande discussão de direito autoral, por exemplo, quando a gente está falando de inteligência artificial. Então, são temas que a gente vai, que para a gente resolver e para a gente ter aí uma resposta, vai precisar de uma maturação muito maior, vai demorar muito mais. É uma coisa que sai de quando a gente está falando de órgãos reguladores, de mercados específicos. E essas respostas vão impactar muito nas regulações da inovação. Então, são desafios realmente bastante grandes e extensos. Não tem resposta pronta e muito menos resposta fácil, né? Nick, eu vou abusar um pouquinho mais dessa tua visão global e dessa tua atuação que vocês têm globalmente, mas olhando agora do ponto de vista das empresas brasileiras, né, das corporações brasileiras, das fintechs brasileiras, como que as iniciativas regulatórias e as mudanças nos mercados podem impactar a competitividade internacional das empresas brasileiras? Eu sei que você atua numa empresa de fora, mas você está olhando para esse mercado inteiro. E o que você consegue compartilhar para a gente? É super importante, porque a gente vê também, até olhando pela Fireblocks Brasil, né, Latam, quanto mais a gente avança aqui, mais a gente consegue trazer o olhar do gringo para o Brasil, né? Então a gente fala assim, olha só, aqui a gente vai ser um hub e tal, cada vez mais a gente vê eles se interessando e os números são pequenos por conta do nosso câmbio, né? Então acaba que na linha lá no final, você comparar com a Ásia, você comparar com a Europa, mesmo a Europa crescendo bem menos, o número absoluto é muito maior, né? Em dólar e em euro. Mas eles enxergam o potencial do ambiente e o Brasil como um hub, sem dúvida, de América Latina e, quem sabe, um hub global para regulação de cripto. Então, eu acho que isso é diretamente proporcional. Acho que a Giane colocou bem também, eu vi isso também na empresa anterior que eu trabalhei, que era uma empresa VC-backed, né, suportada por capital de venture capital. Como a falta de uma regulamentação clara também impactou, né, não é segredo para ninguém que os VCs pararam de investir enquanto o cripto não tivesse, de uma certa forma, mais endereçado. E Brasil é uma exceção. A gente viu aqui algumas empresas que conseguiram levantar nesse mercado ruim para VC, nesse mercado ruim para cripto, acho que muito em função do trabalho aqui dos nossos queridos banqueiros centrais e CVM, né? E, claro, acho que também do ecossistema como um todo, nossos empreendedores, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a regulamentação está diretamente ligada no potencial da gente atrair investidores para o Brasil, no varejo e no mercado institucional. E por ser um mercado cada vez mais globalizado, por
por serem tecnologias que cada vez permitem as empresas chegarem em mais lugares, olhando do ponto de vista como brasileiro, é cada vez mais importante que essas empresas brasileiras sejam capazes de competir globalmente, sejam capazes de competir com as da Ásia, com as da Europa, com as dos Estados Unidos. Quer dizer, é a única forma da gente garantir que a nossa economia também vai continuar girando, né, Eric? Com segurança, né? Porque eu acho que, assim, a primeira coisa que eles vão olhar também é ambiente, né, político, ambiente de segurança jurídica. Então, assim, é super importante. E eu acho que em matéria de tecnologia bancária, né, o Brasil não fica devendo em nada para nenhum lugar do mundo, né? Eu acho que esse talvez é um dos grandes legados que a hiperinflação do início dos anos 90 deixou o Brasil, né? Deixou cicatrizes, mas deixou um grande legado que foi o desenvolvimento da tecnologia, né? Porque você imagina, naquela época você tinha uma inflação absurda diária, né, onde o preço muda o tempo todo. Se você não tivesse uma tecnologia eficiente, quem vive nesse mundo, né? E ali foi o embrião, né, do desenvolvimento da tecnologia bancária brasileira, que hoje é, enfim, é referência para o mundo. Eu acho que talvez a gente precisa vender melhor isso lá fora, né? Para que se conheça mais o que é feito aqui e se abra mais espaço para essas empresas brasileiras atuarem fora, porque com a tecnologia a escala de fato é global. Tem os desafios regulatórios, porque cada ordenamento jurídico tem a sua regulação, então isso naturalmente impõe algumas barreiras, mas quando você usa a tecnologia, né, até como instrumento para superar essas barreiras, o potencial geralmente é muito grande. Legal. Nós estamos já indo aqui para as perguntas finais. Eu vou fazer mais uma geral, que me parece que cada um de vocês vai ter uma visão diferente ou complementar. Como que os reguladores estão trabalhando em conjunto com a indústria financeira para desenvolver regulamentações que incentivem a inovação sem comprometer a segurança financeira e a proteção do consumidor? Vai um pouco na linha do que você estava falando agora. Eu acho que vai caminhando nesse sentido. Eu acho que, nesse sentido, né, os modelos de sandbox são bastante importantes, né? Eu acho que essa talvez uma das grandes inovações regulatórias recentes que vem sendo adotada amplamente pelos reguladores lá fora e aqui no Brasil, e que é um modelo muito inteligente de você, de fato, desenvolver inovação, novos modelos, dentro do ambiente controlado, né? Porque você consegue, nesse sentido, aprender com a tecnologia, aprender com o empreendedor, aprender com a inovação, mas num ambiente onde o risco de dano, né, a outros bens que são juridicamente protegidos pela regulação não estão ameaçados, né? Então você consegue aprender e falou, bom, legal, entendi, tecnologia é boa, funciona, eu consigo aplicar dessa forma, agora como é que eu regulo, né? Então eu vou criar uma regra nova, vou adaptar as regras que existem, né? Então essa é uma forma muito inteligente de se fazer, né? E aí tem os formatos de se fazer isso também, acho que isso é importante, né? Acho que o formato que o Banco Central faz é muito inteligente também, né? E muito dinâmico, acho que isso é importante, então você consegue ter um diálogo constante, frequente e aberto com os empreendedores, e ele não é, às vezes, tão engessado como alguns outros modelos, que às vezes são muito rígidos na forma de serem conduzidos, né? Desde o processo de seleção, que às vezes pode ser muito demorado, o tempo de duração também, o tempo de análise, né? E no ambiente de inovação, onde as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? Se você tem um modelo que é muito longo e demorado, corre o risco de você terminar o processo e a tecnologia já se tornar obsoleta, né? Então, também a forma de fazer é importante. Mas acho que esse, na minha visão, acho que é o caminho, né, para você, de fato, de uma forma bastante controlada, né, promover inovação e, de fato, fazer com que o mercado evolua e a regulação evolua sem colocar em riscos, de novo, né, os outros bens juridicamente tutelados que a regulação está se preocupando, ou sempre se preocupou. Girane. E o ponto alto, né, do sandbox é que a gente está falando em transações reais. Então, ainda que seja dentro de um espaço limitado, mas é possível de se verificar o impacto real da transação no mundo real. Então, acho que isso é super relevante mesmo. Eu acho que eu acrescentaria ao sandbox, né, que foi muito bem colocado, e o Lift Challenge do Banco Central, que não é propriamente um sandbox, mas também acho que tem essa mesma pegada de facilitar a comunicação mais informal com o regulador, né? E eu acho que especialmente isso no caso do Banco Central
é bem importante, né, que a CVM tem um histórico de ter mais uma consulta, você consegue pedir mais dispensa, já tem uma malemolência mais, digamos assim, institucionalizada. Acho que os pedidos de dispensa são relevantes nesse momento, é regulamentação temporária, que você consegue construir um case enquanto se estuda se a tecnologia, de fato, fica de pé. Acho que isso complementa o sandbox. E os fóruns de discussão, né? Estou vendo o Casar aqui, a gente faz parte do Lab, que ele brilhantemente coordena lá com a Vera, o pessoal da CVM. Fernando está aqui, também faz parte, Bernardo também coordena. Então, todo o pessoal que está aqui, eu acho que é um fórum que a gente, né, ressignifica a figura dos agentes, estuda, está se debruçando sobre um paper mais profundo lá na infraestrutura de mercado. Acho que tem um fórum no Real Digital também, estou olhando para o Rodrigo, que a gente também quer construir através de grupos de trabalho lá. Então, acho que esses fóruns ajudam muito a aproximar e construir e estudar. Então, eu acho que proteção do consumidor, né, que também foi um pouco da sua pergunta. No final das contas, tem que ser uma construção de prática, né, de precedentes regulatórios, jurisprudência também. Eu acho que é um negócio que vai sendo construído aos poucos, né? Infelizmente, eu não consigo pensar totalmente em proteção ao consumidor sem refletir sobre o tema de segregação patrimonial, né? Eu acho que, graças a Deus, ele não está abandonado. Eu acho que a gente vai conseguir construir um sistema de proteção que vai provavelmente circundar essa questão de não ter uma lei, né? E graças também a esse trabalho infralegal que nossos reguladores vêm fazendo. Então, eu acho que é todo esse conjunto. A gente falou da indústria, a gente falou de educação, a gente falou das grandes corporações. Mais uma coisa que é muito importante, desculpa te interromper, só para não esquecer, que são os ofícios de orientação e os pareceres de orientação que as áreas técnicas também dão. Eu acho que isso também complementa bastante, é bastante importante também. Eu queria trazer também um pouquinho, eu sei que todos vocês atuaram ou atuam diretamente com fintechs, mas trazer também um pouco mais do papel da fintech. Né? Querendo ou não, tudo isso que a gente falou, boa parte é a fintech que está executando, desenvolvendo, mas do ponto de vista regulatório, jurídico, qual é o papel dela, da fintech, como ela deve agir, como ela deve se comportar nesse cenário? Educação financeira, né? Educação financeira, acho que é muito importante aí, que vem do lado da fintech. Então, a fintech ela precisa ter esse braço grande de você educar o seu consumidor. Porque geralmente a gente está falando de tecnologias, então muitas vezes o produto ele é muito simples, mas a tecnologia por trás é uma coisa extremamente complexa, e aí tem que fazer parte não só das fintechs, mas de todas as empresas que circundam o mercado financeiro, de trazer essa educação do consumidor e trazer práticas também que corroboram com resoluções de conflitos, de problemas e tal. Eu acho que, assim, complementando essa questão do lado educacional, eu acho que isso é perante a sociedade, perante os consumidores. Perante os reguladores, acho que o papel da fintech é dar conforto para o regulador, entendendo a dor, né, pegando o gancho do Eric. Se eu entendo para que serve aquela regra, o que eu posso te fazer para te dar o conforto, para você me dar o conforto de eu poder fazer minha atividade, né, ou me dar minha licença, ou, né, então eu acho que é um pouco isso, né. Eu ia falar isso, eu acho que tem a responsabilidade de você entender um pouco qual é a regra do jogo, né? Para que existe aquela regra, para que você consiga, a partir daí, construir esse diálogo com o regulador. Né? E falar assim, bom, a regra tem esse objetivo aqui, ela quer proteger essa questão, como é que eu consigo preservar isso, mas de um jeito diferente? Né? E a partir daí você construir esse diálogo com o regulador para que você construa ou novas regras, ou para que se ajuste as regras, para que, de novo, a inovação possa ser incorporada no ordenamento. E nessa mesma linha, eu acho que é sempre ter também como core da sua atuação o respeito ao cliente, ao investidor, né? Porque você tem uma questão aqui também que é muito cara ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, que é reputacional. Né? Então, nunca pise na bola, né, com o cliente, com o investidor, que traga risco reputacional não só para você, mas para o mercado como um todo. Tudo aquilo que é novo, é natural que exista uma certa desconfiança. Né? Então as pessoas falam, puxa, aí acontece algo muito errado, né? E as pessoas falam, pô, tá vendo? A tecnologia. Mas não é o problema, não é a tecnologia.
O problema são as pessoas que estão por trás, que estão fazendo uso, muitas vezes mau uso da tecnologia. Então, ter esses cuidados, né, é sempre muito importante, porque isso ajuda também, né, nesse diálogo com o regulador para mostrar que você está ali de boa fé, que você está sendo diligente naquilo que você está fazendo, e isso, sem dúvida nenhuma, né, ajuda a construir pontes e não trincheiras. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Você estava falando, eu olhei ali para o Reinaldo, porque é uma coisa que ele sempre fala, né? No mercado dele, muitas instituições acabam fazendo coisas, principalmente de fora do Brasil, acabam fazendo coisas que prejudicam todo o mercado, e depois, para poder recuperar essa imagem, né, a gente costuma usar uma frase no dia a dia de dizer assim, cara, não se queima com o mercado. Né? Você faz uma coisa errada, é o suficiente para acabar, às vezes, com o próprio mercado inteiro, né, Reinaldo? Bom, eu estou super feliz dessa conversa, foi uma honra estar aqui com vocês. A gente chegou no finalzinho aqui já do painel. Eu vou dar um minutinho para cada um, para vocês fazerem as últimas considerações de vocês, para a gente encerrar e vir com a próximo painel. Não, eu só queria agradecer, primeiro, pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, ao lado de vocês aqui também, foi um prazer muito grande. Obrigado a todos que nos acompanharam. E aproveitar a nossa plateia aqui, tanto de Banco Central de CVM, para parabenizá-los pelo brilhante trabalho que vocês têm feito nessa frente digital. Isso, reforçando também as palavras do Eric, agradeço muito o convite do Rodrigo, da Fenasbac, prazer enorme estar aqui. Queria dizer, para mim é uma grande honra estar vivendo esse momento de fundamento dessa regulação. Né? Ontem eu falei no painel com Maeda que eu brinquei que eu vivi um pouco isso há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei no mercado de capitais, que as corretoras, cadastro, estava tudo começando. Assim, eu tive a honra de viver isso novinha, montando ficha cadastral da Ágora, que não tinha PLD, era um negócio muito insosso. Assim. Então, eu vivi isso lá atrás e a gente está vivendo isso de novo com as VASPs. Então, assim, para mim é uma honra, um prazer ver isso de perto. É bacana ver que todo mundo que trabalha nesse mercado e que está nesse mercado há bastante tempo tem bastante orgulho e uma satisfação muito grande de ter essa oportunidade. Eu acho que é a oportunidade de construir algo novo. E sem um regulador como a gente tem, um Banco Central pop, a gente não conseguiria tanto êxito como a gente tem. Então, é uma satisfação bastante grande. Eu sou apaixonada por esse mercado, sou apaixonada pelo que eu faço. E, enfim, também agradecer o convite. Muito obrigada, Rodrigo, Fenasbac, Tiago, todo mundo. Sempre um prazer enorme estar com vocês. Shihane, Nick, Eric, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado. 2 minutinhos, a gente